Não é mais Micheque, né, gente? É Micheque, né? Vocês vejam o case de sucesso da meritocracia e da ascensão social. Para você aí que fala mal do capitalismo, que não tem ascensão social no capitalismo, que não tem meritocracia, tá aí, ó. Micheque Bolsonaro saiu lá de uma situação degradante que recebia 89 mil reais em cheque do Queiroz, que não sei lá nem se tinha fundo aquilo lá. Você sabe se o cheque do Queiroz tinha fundo para conhecer de história? Talvez nem tivesse fundo, talvez ela nem descontou o cheque. Não, descontou porque caiu na conta dela, né? Saiu de uma situação de miséria recebendo dinheiro do tesoureiro Queiroz para a situação 4 anos depois de estar recebendo uma pacoteira de 16 milhões e meio de reais. Isso é meritocracia e ascensão social junto com o quê? O combate à corrupção. Tá bom? Para você que duvida do capitalismo, do combate à corrupção, dessa coisa toda, tá aí Micheque para poder provar. Essas são as joias, vocês já sabem do caso, né? O jornal Estado de São Paulo publicou, se eu não me engano, na sexta-feira de tarde, uma reportagem mostrando que um assessor do ministro Almirante Bento Albuquerque, eu não posso deixar de falar isso, tá bom? Esse caso aqui está, um dos principais personagens envolvidos nisso aqui é um militar. Vamos deixar bastante claro, Almirante Bento Albuquerque, da Marinha do Brasil. Vocês das Forças Armadas que enfiaram o pé na lama bolsonarista, não adianta chorar, não foi por falta de aviso. Vocês fazem parte de um corpo de funcionários públicos que só existem graças à concessão da sociedade civil que somos nós, e vocês não deveriam ter se enfiado nesse lodaçal. Bem feito, não adianta reclamar. Estão falando mal das Forças Armadas. Responsabilidade de quem meteu o pé nessa lama e nesse pântano. O titular da comitiva que estava em viagem oficial, que veio para o Brasil, e seu assessor, que tentou passar na mochila com 16 milhões e meio de reais em joias, é um almirante da Marinha Brasileira. Que horrível, né? Que horrível a gente ouvir isso, né? Eu também acho horrível, sinceramente, sem ironia. Não gostaria que a Marinha Brasileira estivesse passando por esse momento de humilhação. Mas quem se colocou nesse movimento de humilhação foram vocês. Então, parabéns, sejam responsáveis por isso também. E agora, tratem de trabalhar bastante para limpar a imagem das Forças Armadas, que saiu do governo Bolsonaro estropiada, né? Não sobrou muita coisa da imagem das Forças Armadas, com boa parte de milhões da população brasileira, de milhões de brasileiros, tá bom? Essas são as joias. Você aí que tá assistindo esse programa que é pobre, né? Sei que quase todo mundo tá vendo esse programa que é pobre, né? E pobre no sentido de que, mesmo que você ache que você é rico, você não tem dinheiro para comprar isso aqui, tá? O negócio vale 16 milhões de reais, tá, gente? Isso aqui é da marca Chopard, que é uma marca suíça, tá? Primeira coisa, tentaram passar com esse negócio sem declarar. Pode fazer isso? Não pode. Qualquer cidadão que já viajou de avião para fora do Brasil ou para qualquer outro país no mundo, talvez haja exceções, acho difícil, você sabe que você tem que declarar quando você tem uma grana acima de X, acima de $1.000, acima de $5.000, acima de sei lá quantos $1.000. Quando você sai, por exemplo, da Arábia Saudita, de onde essa gente saiu, se você entra ou sai da Arábia Saudita com valores equivalentes ou superiores a mais ou menos $16.000, você é obrigado a declarar. Sabe quando tem aquela filinha que você tá passando, que você comprou umas bugigangas lá na loja lá de Buenos Aires? E daí você olha, declarar ou não declarar, daí você entra na verdinha, torcendo pra ninguém ver, sabe? Então, quando você chega no Brasil com um negócio desse aqui, que a gente tá vendo na tela, tem que declarar. Não tem não declarar, não existe não declarar. Não declarar isso aqui é ilegal. E aí a Receita Federal pegou e apreendeu. E perguntou, de quem que é isso aqui? Não, isso aqui é para a presidência da República, disse o almirante, né? E olharam e falaram, não, mas é para a presidência? Como assim, para a presidência? É para o acervo da presidência da República? Ou é para o senhor presidente ou para a primeira-dama pessoa física? Se for para eles pessoa física, tem que pagar imposto, meu querido. Quanto é o imposto? Perguntou hipoteticamente o almirante da Marinha, Bento Albuquerque, que era ministro do Jair Bolsonaro na época, né? E o fiscal da Receita falou, deixa eu ver aqui o livro dos impostos. Daí ele olha. Claro que ele não fez isso porque ele sabe de cabeça, né? Daí ele falou, 50% do valor dos bens. Quanto é que vale esses bugiganga aí? O senhor comprou ali no Duty Free? Esses negócios aí? Esse relógio feio aí? Que vão combinar. Esse relógio é feio pra caralho, né? Uma coisa importante, claro.
Você tem que declarar, quando você viaja, não é só dinheiro, tá? São bens monetários, bens que têm valor. Isso aqui, ó, segundo a legislação da própria Arábia Saudita, inclusive, ao ter saído do país lá na Arábia Saudita, o ministro e o seu assessor deveriam ter declarado isso aqui. Porque na legislação da Arábia Saudita fala explicitamente, perdão, sobre joias finas. Joias finas também são considerados valores, né? Valores móveis, tá? Então, isso aqui deveria ter sido declarado na saída da Arábia Saudita. Não foi, para começar. Sabe qual é a pena para quem faz um negócio desse na Arábia Saudita? Você pode ser preso por até 10 anos. Viu, almirante? É melhor o senhor evitar dar uma pisada lá, né? Não desce lá nos próximos anos, que pode dar ruim esse negócio aqui, tá? Pode dar ruim, pode dar problema. Aí o fiscal da Receita falou, olha, aqui no Brasil o senhor tem que pagar 50%. Quanto é que vale esse negócio do duty free aí? 16,5, o ministro falou. Ah, tá. 16 dólares e 50 centavos, o fiscal da Receita hipoteticamente falou. Não. 16 mil dólares, então? Nossa, que joias caras, né? 16 mil dólares. Não é 16 mil dólares, é 16 milhões de reais que vale esse negócio, tá? Isso é uma avaliação feita agora, né? Essas joias finas da Chopard, elas são clássicos da joalheria mundial, tá? Então, assim, não é que você olha para isso e não sabe quanto vale. Qualquer pessoa que entenda de pedras preciosas olha para esse negócio aqui e vai te falar, isso aqui, que pedras são essas? Safiras, diamantes, sei lá, eu não entendo porra nenhuma de pedra, né? São diamantes, senhor, né? Sim, extraídos lá de algum país que foi arrebentado pelos europeus no continente africano. Sim. Diamantes de sangue, famosos diamantes de sangue. Você quer usar isso? Claro que eu quero. Eu sou uma senhora branca, né? Então eu vou usar isso aqui como símbolo da minha superioridade, da minha raça. Então, muito bem, vamos ver aqui. Daí ele pega aquele óculos assim, sabe aquele óculos de joia, de olhar joia? Sabe? Quem é pobre não sabe, né? Tem um negocinho assim, uma lunetinha que você bota no olho. Daí você olha e fala, vale, quanto que vale? 16, vale os 16, 15 ou 16? 16, tá. 16 mil? Não, 16 milhões. 16 milhões, entendi. De reais. Tá bom. Senhor almirante, aqui ó, tem que pagar 8 conto aqui. 8 reais? Não, 8 milhões de reais é o imposto para o senhor entrar com esse negócio. E o senhor tem que pagar mais 25% porque o senhor entrou na fila errada ali. O senhor tinha que ter declarado esse negócio. Então, na verdade, isso aqui vale 16 pau, você tem que pagar 75% do valor desse negócio para liberar essa joia. Porque 50% é imposto e 25% é porque o senhor tentou mentir pra gente aqui, entendeu? Então, o senhor vai ter uma multinha aí, né? O senhor quis dar uma de malandro, o seu assessor, botou um negócio na mochila, passou ali pelaquela filinha que tem a luzinha verde, sabe? Tá escrito nada a declarar. Daí o senhor tinha que ter passado no outro lugar aqui, porque por acaso esse negócio aqui é um negócio que tem que declarar, viu, senhor almirante? Aí o almirante falou, não, mas isso aqui é pra presidência. É pra presidência? Tudo bem. Pro acervo da presidência. Sim, acervo da presidência. Tudo bem. Então o senhor pega e o senhor assina esse papel aqui. Tem um papel aqui para o senhor assinar e tem uma burocracia para fazer. Você tem que fazer uma burocracia, que isso aqui é presente oficial do príncipe da Arábia Saudita, que aliás foi o príncipe, né, o Mohammed bin Salman, aquele que mandou matar o jornalista turco e esquartejá-lo dentro da embaixada, né? Uma pessoa ótima, inclusive, né? É presente do Chico Picadinho lá da Arábia? Sim, o Chico Picadinho é uma pessoa ótima, incrível, grande amigo do Bolsonaro. O Bolsonaro falou isso sobre ele, né? Um meu grande amigo, né? O Chico Picadinho mandou isso aqui para quem que é? Pro acervo da presidência. Não é para a primeira dama, não é presidente, não é pessoal isso aqui, não, vai ficar no acervo da presidência. Tá bom, tem que preencher a papelada aí, o almirante Bento Albuquerque, senhor, tem que preencher a papelada. Sabe o que o almirante fez? Foi embora, não preencheu nada, né? Então, assim, uma coisa estranha, mas tudo bem. Depois que o almirante foi embora, as joias ficaram lá, apreendidas no aeroporto. Imagina os fiscais da Receita olhando para esse negócio, pensando, o que eu tô fazendo aqui, segurando essa porra, isso aqui vai me dar trabalho, né? Ficou lá. As joias vieram dentro desse cavalinho aqui, ó. Tá vendo o cavalinho? Para quem não tá vendo, tem um cavalinho, tem um cidadão aí das Arábias, né? Dando o presente pro nosso glorioso almirante Bento Albuquerque, então ministro, né? Esse cavalo, por si, é uma obra de arte, que vale possivelmente alguns milhares de reais também, só o cavalo, ou seja, só o estojo, tá? Só esse estojo aqui, você optante pelo simples, que tem um Honda Civic, que acha que é herdeiro da Salton, só esse cavalinho aqui, que o almirante da Marinha, das Forças Armadas, que até semana
No mês passado você estava na frente do quartel pedindo para você fazer intervenção militar, lembra? Então, só esse cavalinho aqui vale mais do que o seu Honda Civic, tá? Só para começar. Esse cavalinho aqui é o estojo das joias. Estojo. Sabe? Estojo. Isso aqui não é a joia. Isso aqui é o estojo da joia. E aí eles quebraram toda essa porra. Olha aí, ó. Acabaram quebrando esse negócio porque tinha que caber na mochila. Quebraram porque o negócio não cabia, né? Aquelas trovengas, olha o tamanho desse negócio também. Presente feio pra caralho, né? Esse pessoal também tem um mau gosto lá, né? Nos Emirados Árabes, lá que vou te contar, né? Na Arábia Saudita, no caso, né? Mau gosto, na minha opinião, né? Pessoa que tem 40 camisetas pretas no guarda-roupa, né? Também não vou julgar o gosto dos outros. E aí, vejamos o que tem aqui embaixo. Aí você vai ver o que tem aqui embaixo. Veja só a base do cavalo. Essa é a base do cavalo, né? O cavalo estava ali, posto ali em cima, bonitinho, né? Na sua pose ali, esbelta, né? Essa base do cavalo, que estranho, né? Isso aqui, calma, senhor assessor do almirante. Isso é uma caixa, por acaso? Uma caixa? Quem? Eu? Caixa? Não sou caixa, já lhe disse, sou assessor. Não, isso é uma caixa. Pera, vamos abrir a caixa. O que tem nessa caixa? Aí, abriram a caixa. O que tinha na caixa? As joias, né? Esses são os fatos, tá? Obviamente, estou reproduzindo diálogos aqui que não são verdadeiros, né? Estou fazendo uma situação hipotética para a gente também levar um pouco na piada o negócio. Muito bem. As joias ficaram lá, apreendidas. E aí, o governo Bolsonaro fez nada mais, nada menos do que 8 tentativas para botar a mão nessa fortuna. Gente, esqueçam que isso aqui é uma joia. Ou são joias, tá? Joia é um bem que é muito usado para coisas que não são lá necessariamente éticas ou legais. É um clássico. É mais fácil você transportar numa mochila 16 milhões de dólares em dinheiro ou carregar essas joias. Tá? Esse é o motivo pelo qual diamante e joias em geral são tão valiosos. Não só para pessoas comuns, digamos assim, né? Para pessoas comuns, na verdade, não são. Mas, inclusive, para criminosos. Quando você enxerga operação policial, é muito comum ter joia. Por quê? Porque joia tem um valor muito alto e são coisas que você consegue levar de um lado para o outro. Se você cruzar a fronteira de um país com outro com um par de brincos na orelha, muito possivelmente você vai conseguir fazer isso tranquilamente, mesmo que cada brinco valha 2 milhões de dólares. Vocês entendem? Agora, você não vai cruzar com um carrinho de obra com 2 milhões de dólares em nota empilhado em cima. É para isso que serve muitas vezes joia. Obra de arte, joia, né? É para isso. É por isso que essas coisas são levadas de um lado para o outro, tá bom? Então, por 8 vezes o governo Bolsonaro tentou pegar essas joias. Na entrada, no Brasil, falou que não tinha nada para declarar, no fim, tinha, né? Desembarcaram em Guarulhos no voo 773 proveniente da Arábia Saudita. Essa foi a história que eu acabei de contar para vocês, tá bom? Bom, foram embora, deixaram as joias lá. Depois, segunda tentativa, deram uma carteirada. O ministro e os servidores estavam representando o governo brasileiro na reunião da cúpula lá, o Bento Albuquerque, com a apreensão das joias, depois que eles saíram da área lá do aeroporto de desembarque. As joias foram apreendidas. Com a apreensão das joias, o ministro voltou para a área restrita do aeroporto. Isso ainda no mesmo dia, tá? Mesmo depois de ter passado pela alfândega, o que geralmente não é permitido, mas enfim. E fez a segunda tentativa de pegar as joias. Primeiro tentou entrar com elas de modo ilegal, sem declarar. Bem, não deu. Depois ele voltou para a área restrita do aeroporto e tentou liberar as joias, e aí alegou que era um presente para Michele Bolsonaro. O ex-ministro repetiu a mesma versão para o jornal Estado de São Paulo, tá? A gente tem o vídeo dele aqui. Vamos ouvir o que o ministro falou para os jornalistas do Estadão, que foi a mesma coisa que ele falou nessa segunda tentativa de botar a mão nessas joias, tá? Por que os bens não foram devidamente declarados? Por quem? Pelos portadores. A comitiva não sabia o que tinha dentro daquelas caixas. Eram presentes oficiais do governo da Arábia Saudita. E veio assim como presente oficial. Entendi. Se passou por todos os procedimentos de segurança, raio-x, etc. e tal. Isso não é, né? Como é que a gente pode imaginar o que tem ali? Eu disse para você, ninguém sabia o que tinha nesse pacote. Quando foi aberto lá, perfeito. Tá, aí me ligaram, eu já estava fora, sim, tá certo? Sim. Aí me chamaram, eu fui lá dentro,
Aí sei lá, o funcionário da Receita Federal perguntou para mim: ministro, o senhor sabe que se trata isso? Porque aqui o seu assessor, né, ele disse que não sabia. Eu digo: bom, eu também não, porque a caixa estava fechada, embrulhada, né, nunca tinha sido aberta. Eu digo: não tenho conhecimento. Isso é um presente, como era uma joia. A joia não era presidente Bolsonaro, né? Deveria ser para a primeira-dama. E o relógio e essas coisas que nós vimos depois... Bom, quem tá falando isso não é o Che Guevara, nem o Pol Pot, nem o Fidel Castro, tá? É o ministro do Bolsonaro, almirante da Marinha Brasileira, as pessoas que iam salvar o Brasil da corrupção, tá? É o ministro que tá falando isso. Depois voltou atrás numa outra entrevista. Eu não vou ficar indo nesses vai e volta de bolsonarista que fala uma coisa e depois volta atrás, tá bom? Falou, tá falado, ministro. E não é só porque o senhor falou, tem provas e evidências disso. Essa ação está toda documentada. Ela foi devidamente documentada pelos funcionários da Receita da alfândega do aeroporto. Ela está documentada. Mas essas joias estão apreendidas há quase um ano. Quase um ano, e elas iriam a leilão, caso esse caso não fosse descoberto. Então, essa foi a segunda tentativa de reaver as joias. Terceira tentativa, 29 de outubro de 2021. Chefe do Gabinete de Documentação Histórica do Gabinete Pessoal do Presidente da República, Marcelo da Silva Vieira, enviou um ofício para o chefe de gabinete do ministro de Minas e Energia, José Roberto Bueno Júnior. No documento, ele afirma que o encaminhamento das joias seria feito e que a análise para incorporação ao acervo do presidente da República, tá? Então, o que acontece aqui? O chefe do gabinete adjunto de documentação histórica do gabinete da presidência mandou lá um ofício para o chefe do gabinete do Ministério de Minas e Energia e falou o seguinte: a gente tem que pegar as joias lá em Guarulhos porque a gente vai avaliar se elas vão adentrar ao acervo do presidente da República ou ao acervo público da presidência da República. São dois acervos diferentes. Só que isso é ilegal. A regra para isso não é essa. Segundo o Tribunal de Contas da União, em um julgamento realizado em 2016, portanto, o que dá jurisprudência para esse tipo de andamento até hoje, ex-presidentes só podem ficar com lembranças de caráter personalíssimo. Por exemplo, se o sheik, o Chico Picadinho, lá da Arábia, tivesse dado uma cueca de presente para o Bolsonaro, ele poderia ficar com a cueca, porque ninguém ia querer expor a cueca dele no acervo da presidência. Mas não é uma cueca, é um conjunto de joias avaliado em 16 milhões e meio de reais. Então, não existe essa de pega lá para mim no aeroporto, que aí eu vou ver se fica no acervo ou se não fica. Não existe isso. Se vai para o acervo, a documentação já tinha que ter sido disponibilizada para desembaralhar o negócio na entrada do Brasil e deveria ter sido devidamente declarado. O ministro Albuquerque disse que não sabia o que tinha dentro das caixas. De novo, como é o nome do profissional liberal que chega em aeroporto e pega uma coisa na mala e a pessoa diz que não sabia? Tem um nome técnico, né? Esses profissionais liberais aí, né? Fica com vocês aí. Não é mala, né? É outra coisa, né? Quarta tentativa, pressão em cima da Receita Federal. O Ministério das Relações Exteriores, portanto, o Itamaraty, do governo Bolsonaro, acionado pelo próprio Bolsonaro em 3 de novembro de 2021, acionou a Receita para que tomasse providências necessárias para os bens retidos. Ou seja, na quarta tentativa, a presidência da República, depois de tentar passar ilegalmente com as joias pela alfândega, depois do ministro voltar lá para a alfândega e dizer que era para o presidente da República, depois de tentar pressionar o Ministério de Minas e Energia, pressionou o Itamaraty e a Receita Federal para liberar as joias. Quinta tentativa, outra pressão sobre a Receita, 3 de novembro de 2021, o gabinete do então ministro, almirante, reforçou a pressão sobre a Receita em mais uma tentativa. Mandou um ofício para a Receita, pediu, aspas, a liberação decorrente da destinação legal adequada de presentes retidos por este órgão. Mais vago impossível, né? Pega um fiscal da Receita que tá meio dormindo lá, o cara libera sem ler direito, né? Em combinação com o Itamaraty, o ex-ministro também passou a usar que a versão que as joias seriam destinadas para o acervo. Novamente, sem dizer qual acervo e sem preencher documentação nenhuma. Sexta tentativa, pressão sobre a Receita, número 3. No fim do mandato Bolsonaro, o então secretário da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, entrou em campo para liberar o material. Sabe quando? 28 de dezembro de 2022.
48 horas antes do Bolsonaro deixar de ser presidente da República. Eles ainda estavam desesperados para botar a mão nessa fortuna que estava apreendida no aeroporto de Guarulhos. O próprio secretário da Receita Federal enviou um ofício para a área da alfândega em São Paulo pedindo a liberação. Os servidores da Receita Federal do órgão, que tem autonomia... Funcionário público, fala mal de funcionário público agora aí, quero ver. Que tem autonomia, responderam novamente que só liberariam as joias mediante pagamento de imposto. Ou seja, é para você, vem aqui e paga o imposto e a multa, porque o senhor tentou mentir na entrada do Brasil, inclusive. 7ª tentativa, também 28 de dezembro de 2022. De novo, 48 horas antes do Bolsonaro deixar a presidência da República. O próprio Bolsonaro entrou em ação. O ex-presidente, que então era presidente, enviou um ofício ao gabinete da Receita Federal para solicitar que as pedras preciosas fossem destinadas à presidência da República, em atendimento ao ofício de seu ajudante de ordens do gabinete pessoal da presidência da República. Novamente, o pedido foi negado. Por quê? Porque feito de maneira completamente esdrúxula e informal. Depois que saísse do aeroporto de Brasília, vamos combinar que ninguém sabe onde ia parar esse negócio, tá bom? Não se sabe onde ia parar, inclusive, porque tem uma outra caixa de joias que foi entregue à família Bolsonaro e que ninguém tem notícia dela, nem mesmo o valor. Também da marca Chopard, tá? Tem a imagem delas aqui, inclusive, né? Essa aqui é uma outra caixa de joias que descobriu-se depois da matéria do Estadão, porque tem um ofício também da Receita Federal, tem documentação sobre isso. Isso aqui passou pelo aeroporto. Ninguém sabe por que isso aqui passou sem ser declarado, ou se foi declarado, ou se alguém pagou imposto. Para quem não tá vendo aí, é uma caixa da Chopard que tem 2 abotoaduras. O que eu tô vendo ali talvez seja um anel, uma gargantilha, não sei. O que tem outro? Um relógio, uma pulseira e uma caneta, tá? Então é como eu fiz a piada, né? Esses dias, né? É Bic nos costumes e Chopard na economia, né? Esse é o Jair Bolsonaro. Essa caixa, ninguém sabe onde foi parar. Isso aqui também vale uma fortuna, tá, gente? Isso aqui vale uma fortuna também. Não sei se tanto quanto a outra, mais ou menos. Isso aqui também vale uma fortuna. Então é óbvio que as pessoas lá na Receita sabiam que se não fizesse os trâmites legalmente, elas próprias poderiam ser punidas, que não poderiam liberar aquilo de qualquer jeito. Segundo, porque esse negócio possivelmente ia sumir, né? Porque não ia parar em acervo de presidência nenhum, porque os trâmites legais não foram feitos. Finalmente, 8ª tentativa. Quando foi feita a 8ª tentativa de botar a mão nas joias? 29 de dezembro de 2022, 24 horas antes do Bolsonaro deixar a presidência da República. Bolsonaro, mais uma vez, se colocou na linha de frente da operação para pegar essas joias e atropelar a decisão da Receita. Por determinação do próprio presidente, um funcionário do governo brasileiro pegou um jatinho da FAB em Brasília para desembarcar em Guarulhos para pegar as joias, alegando, aspas, não pode ter nada do governo antigo aí pro próximo governo. Tem que tirar tudo e levar. Gente, sério. Ai, cara, eu tenho uma preguiça de comentar isso. A imagenzinha aquela do GIF, né? Do advogado falando não se atreva, né? É muito coisa de 7-1 isso, né? O cara chega lá assim, tipo, não tem mais o que fazer, né? Falta 24 horas pro Bolsonaro vazar e sumir do Brasil, inclusive, que foi o que ele fez, né? E não passou nem a faixa da presidência da República. Não vamos nos esquecer nunca disso, tá? Aliás, graças a Deus, né? O cara, faltava 24 horas pro cara deixar de ser presidente, ele mandou um funcionário pegar um jatinho da FAB em Brasília para ir para Guarulhos para pegar as joias. Alguém tem alguma dúvida razoável de que essas joias não iriam direto para as malas da família Bolsonaro que foram para Miami? Vocês têm alguma dúvida razoável disso? De que, eventualmente, inclusive, essas joias não seriam cambiadas no próprio aeroporto de Guarulhos? Alguém tem alguma dúvida disso? Aí o cara chega lá, depois de terem mandado o ministro, o diretor da Receita, ofício do presidente da República, os caralho, nada adiantou. Aí eles tiveram a brilhante ideia, que é a clássica ideia de 7-1. Oh, vai lá e fala que... Fala o quê? Fala o quê? Ah, fala que não pode ter nada lá do presidente que vai sair. Tem que ficar tudo limpo. Não pode ter nada ali. Não faz o menor sentido. Parece que você está desocupando um imóvel do 5º andar. Parece que chegou lá o cara do 5º andar, que tira as fotos, e fala, o senhor está desocupando o imóvel, não pode ter nada do inquilino aí, porque vai entrar um inquilino novo. Isso aqui é um retrato da mentalidade bolsonarista na presidência da República. É a desocupação de um imóvel do 5º andar.
Exatamente isso que os caras foram fazer lá para tentar pegar a joia, né? Aí o Estadão localizou o tal do ajudante de ordens da presidência da República que foi lá fazer esse negócio, né? E conseguiu a documentação, inclusive. Essa viagem existiu e ele foi para lá e na documentação dizia atender demandas do senhor presidente da República, lá em Guarulhos. Esse major é o tal do Mauro Cid, o tenente-coronel, né? Não é major, tenente-coronel na época, né? A gente já falou bastante sobre o Mauro Cid aqui. Vocês lembram dele? Que era um dos chefes de gabinete lá do Bolsonaro. Lembram? Um cara super enrolado em 1 milhão de coisas, né? Se envolveu em 200 tretas durante o governo Bolsonaro. E aí não conseguiram pegar as joias e finalmente, hoje, sabemos que essas joias estão lá, né? Apreendidas. A caixa da Chopar, essa segunda caixa, sumiu e a caixa das joias que foi apreendida pela Receita Federal, ela iria a leilão, ela não vai mais, por quê? Porque ela se tornou prova. Então aquela caixa de joias finas, ela agora é prova e ela possivelmente já foi apreendida judicialmente, né? Estava lá apreendida pela Receita, agora talvez, possivelmente, eu não sei, isso não foi divulgado, na verdade, se foi eu não vi, vai passar para a mão da autoridade policial, porque ela virou prova de crime. Qual é o crime que já se pode falar, que está comprovado? É a tentativa ilegal de entrar com esse negócio no Brasil, né? Agora precisa individualizar quem tentou entrar, né? O assessor, o almirante, para quem que era esse negócio, que treta é essa, né? E para quem tava na dúvida aí, quantos triplex do Lula, entre aspas, dá para comprar com esse valor? Eu fiz a conta, 5, tá? Então só essa caixinha do cavalinho, da perninha quebrada, é o equivalente a 5 triplex que foram atribuídos ao ex-presidente Lula, lembrando sempre que o ex-presidente Lula foi inocentado dos processos, tá bom? É um homem livre pela justiça brasileira.